Atos capítulo 1, versículos 4 a 11. Quem achou, diga amém. Amém. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aleluia! Glória ao Senhor. O tema de nossa mensagem é: até que Jesus retorne, até que Jesus volte, até o arrebatamento da igreja, 2 pontos, preguemos o Evangelho. Amém, irmãos? Vocês prestaram atenção que os discípulos fazem a Jesus uma pergunta escatológica: Senhor, será nesse tempo que vai restaurar o reino a Israel? O reino a Israel. A tão sonhada necessidade real do reino de Israel. Os judeus esperavam a concretização do reino de Deus em Israel. A visão que eles tinham era como a nação escolhida, como bem falou aqui o pastor Jackson, em Abraão, que é feita a nação de Israel, e que eles aguardavam com muita expectativa este reino em Israel, e eles aguardavam isso e tinham uma expectativa muito grande a respeito disso. Mas diante de uma pergunta escatológica, Jesus os chama a uma realidade presente. Mais de que uma realidade presente, a uma necessidade real. Antes de saber tempos e épocas que compete somente a Deus Pai, nós temos outras prioridades. Nós temos outras reais necessidades. Ou seja, antes de acontecer o que está profetizado, acontecerá algumas coisas primeiro. E significa isso que essas coisas primeiras, elas vão iniciar, e aqui ele fala aos seus discípulos, e iniciaria com o recebimento do Espírito Santo, com o batismo do Espírito Santo. A sabedoria do Senhor Jesus, ela é muito grande, ela é muito linda e ela é muito profunda. Por isso que nós muitas vezes temos algumas dificuldades em entender a vontade do Senhor. Temos algumas dificuldades para entender o plano do Senhor. E às vezes ficamos um pouco que tateando, procurando respostas do Senhor, e muitas vezes por nossas limitações não conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós, o seu povo, e às vezes até individualmente. Mas a palavra do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada nos fala que Deus não é Deus de confusão. Mas é um Deus que nos fala, que nos ajuda a entender. E mesmo que não venhamos entender na hora ou no momento, por sua graça e misericórdia, Ele vai nos revelando a sua vontade, vai descortinando para nós aquilo que Ele tem para realizar, e quer entendamos ou não, Ele vai cooperando conosco e vai realizando a sua vontade em nossa vida, na sua igreja, porque Deus é bom, a obra dEle, e é Ele que faz as coisas acontecer do jeito dEle e no tempo dEle. O Senhor está respondendo aos discípulos, dizendo
que há uma prioridade, que há necessidades reais, necessárias, que precisam se suceder, acontecer antes que o reino de Israel ou que as últimas coisas cheguem. E ele fala exatamente sobre a prioridade do reino de Deus, a prioridade da igreja do Senhor. Ele já havia falado lá em Mateus 28, 18 a 20, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei. Ele deu a ordem aos seus discípulos, pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. A missão da igreja é pregar o evangelho, é anunciar as boas novas da salvação. A mensagem da igreja é Cristo, e somente Cristo é o Salvador, somente Cristo é o Senhor. E Israel e as demais nações precisariam ouvir, entender e crer que só há um Salvador, e Ele é Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Enquanto eles se preocupavam com o futuro, com a restauração do seu reino, com a sua nação, Jesus via o mundo, Jesus via as outras nações, ele via muito mais longe, ele queria simplesmente alcançar o mundo todo. Às vezes nós estamos mais voltados para a nossa realidade presente, e eu digo a vocês, queridos colegas pastores e pastoras, às vezes estamos voltados à realidade da igreja local. Isso é uma necessidade, e precisamos pensar na realidade local da igreja, fazermos as nossas programações, os nossos planos, mas muitas vezes pensamos que tudo reside, nasce, acontece e permanece na igreja local, que só a nossa comunidade é importante, só a nossa igreja é mais importante. Mas precisamos saber que acima da nossa igreja, acima da nossa denominação, há o reino de Deus por toda a terra. Há um povo muito maior, que é o mesmo povo que crê em Jesus, que continua fazendo a obra do Senhor e que há necessidades maiores. Precisamos sim trabalhar para ganhar nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Mas Jesus olha e vê o mundo. O que você tem visto? Somente a tua igreja local? Somente o teu bairro? Levante os seus olhos e olhem, os campos estão brancos para a colheita. Há muito a ser feito, há muita terra para ser conquistada. E aquilo que muitas vezes uma igreja, um colega pastor não pode fazer juntos, nós podemos fazer mais rápido e melhor. E alcançar maiores resultados. E por isso nós existimos com uma denominação. Este é o Espírito que nos uniu um dia como denominação, para nos congregarmos, nos reunirmos, para juntos cooperarmos, para fazer a obra missionária. E entenda que a obra missionária é pregar o Evangelho, é anunciar este Jesus vivo, poderoso, maravilhoso, que um dia nos salvou, nos libertou, nos transformou e nos fez ser novas criaturas. Há muitas pessoas que estão perdidas, que precisam saber deste Cristo vivo que vive em mim e vive em você. Precisamos ter um olhar segundo o olhar de Jesus e nos voltarmos para a vontade do Senhor e alinharmos as nossas prioridades com as prioridades do Senhor Jesus. É missão da igreja, é minha missão, é tua missão. E o Senhor disse em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus disse para eles, e respondeu para eles, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas. Eu estava pensando sobre esse texto e dei uma viajada nesse texto. Me permita viajar um pouquinho com vocês. Eu os convido a apertarem os cintos para dar uma viajada muito rápida e nós viajarmos juntos e quem sabe pensarmos que Jesus dissesse para os seus discípulos, mas vocês receberão muito dinheiro. Seria uma boa? Sim ou não? Qual é um dos nossos maiores problemas?
falta de dinheiro. E os colegas brincaram hoje, cadê o dinheiro que não está aqui? Disse o pastor Adecildo. Mas vocês receberão muita sabedoria, conhecimento. Mas vocês receberão muitas pessoas que vão ajudá-los. Ele não falou isso, porque havia algo muito mais importante que nós precisamos receber. Ele disse, mas recebereis poder. Amém? Recebereis poder. Eram aproximadamente 120 pessoas reunidas no Pentecostes. 120 pessoas pobres financeiramente, na sua maioria. 120 pessoas sem muito grau de instrução ou de estudos, ou de grandes conhecimentos, sabedoria humana. Na sua maioria, pessoas simples que estavam ali buscando o Senhor no cenáculo, aguardando a promessa de Deus, não saíram de Jerusalém e permaneceram buscando ao Senhor. Eram 120 pessoas, sem dinheiro, sem recursos, sem o poder da mídia, que nem existia, sem muitas outras coisas que hoje nós temos. Mas 120 que estavam na presença do Senhor, firmados na promessa do Senhor, aguardando o cumprimento da profecia do Senhor. E diz a palavra em Atos 2 que ali cumpriu-se a palavra do Senhor, porque um vento impetuoso encheu aquele lugar, o Espírito Santo veio sobre eles, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, e foram vistas sobre eles línguas como de fogo, e todos eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo mandou a eles, e ali começou a acontecer algo sobrenatural, porque o poder de Deus, a dinamite de Deus, estava vindo sobre os 120, cumprindo a profecia do Senhor, e ali nascia a igreja na unção e no poder do Espírito Santo. E depois de eles falarem em Jerusalém, os fariseus, os líderes religiosos chegaram, vocês encheram Jerusalém dessa doutrina, e não apenas Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, até o Brasil, até chegar a minha vida e a tua vida, movido pela vontade e o poder do Espírito Santo de Deus. Só Deus sabe, e a nossa diretoria, e os nossos colegas conselheiros sabem o que nós passamos nesses 2 anos, tentando fazer o milagre da multiplicação do dinheiro. Mas aprendemos que em vez de buscar a multiplicação do dinheiro, Deus nos ensinou a buscar a multiplicação na oração, no jejum, na humildade e buscando a misericórdia do Senhor. Aleluia! Às vezes nós olhamos uma direção, às vezes nós pensamos que temos as soluções, mas Deus nos faz passar por determinados vales e pedaços para saber que não é o nosso conhecimento, não é a nossa capacidade, não é o nosso caixa, mas é o poder de Deus que atua e faz as coisas acontecer. Irmãos, eles eram 120, num país lá pequenininho como Israel, lá estavam eles, mas de lá Deus os enviou com o seu poder, e eles foram alcançar o mundo com perseguições, com mortes, não recuaram, levaram a mensagem do Senhor na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Convenção das Igrejas Batistas Independentes. O que está nos faltando como denominação? Por incrível que pareça, não está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. Tem dinheiro. Dinheiro tem. Nunca na história da igreja nós tivemos uma geração com tantos cursos superiores, e glória a Deus por isso. Por muitas graduações, e glória a Deus por isso, porque a qualidade do povo de Deus está crescendo e precisa crescer. E louvado seja o Senhor por isso. Deus tem nos dado os templos abençoados, bonitos, confortáveis. Até ar-condicionado tem na igreja, que há 30 anos atrás era um ventilador, e olhe lá. E as irmãzinhas com leque, quando tinha leque, né, irmão Moisés?
Na nossa igreja em Porto Alegre, o pastor Lima manda ir, muitas vezes tinha um estacionamento de carroça em frente à igreja. É ou não era, irmãos? Estacionamento de carroça. E vinham os irmãos de carroça. Hoje nós temos carros, temos meios de transportes. Deus tem nos dado tanta coisa. Aleluias por isso. Mas está faltando alguma coisa, meus irmãos. Está faltando algo que nós temos que buscar o Senhor humildemente e rogar a sua misericórdia. Senhor, dá-nos um despertamento espiritual. Dá-nos um avivamento espiritual. Precisamos orar como Abacuque, Senhor, aviva a tua obra, Senhor. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Vem sobre nós, aviva a tua obra. Nós precisamos um grande despertamento espiritual na unção e no mover do Espírito Santo de Deus, para que talvez o que não fizemos em 100 anos, podemos, quem sabe, fazer em 1, em 2, em 5 anos, quando Deus vem com o seu poder. Ele faz as coisas acontecer. Assim como você, tenho pensado muito como nós podemos fazer algum plano, algum planejamento, alguma estratégia para avançarmos, crescermos, porque são poucos os recursos financeiros. Mas o Senhor quer que venhamos entender, e nos faz entender pela sua palavra, e pela história da sua igreja, nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Disse Pedro, aquele homem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O derramar do Espírito Santo sobre a igreja do Senhor. O Pentecostes inaugura um novo tempo da realidade presente do Senhor na sua igreja. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. E isso resultou em algo prático. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Quando somos cheios do Espírito Santo, o poder de Deus se manifesta, atraindo as pessoas a Jesus, porque o poder do Espírito Santo nos faz ser verdadeiras testemunhas de Jesus. Falemos às pessoas o que Jesus fez em nossa vida. O maior testemunho é o teu testemunho. O maior testemunho é o meu testemunho. É aquilo que Deus fez na minha vida, na tua vida. A transformação, a salvação. Nós precisamos comunicar, precisamos falar. Falemos sobre aquilo que temos visto e ouvido do Senhor. E disse o apóstolo Paulo em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Jesus disse, vocês receberão poder. Paulo diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Amada igreja, temos visto e ouvido, especialmente no Brasil, muitas outras igrejas e muitas outras denominações, falando de muitas coisas, pregando sobre milagres, pregando sobre prosperidade financeira, material, pregando sobre muitas coisas. E por tristeza, temos constatado em que menos se prega e se anuncia é a salvação, é a conversão, é a necessidade das pessoas conhecerem a Cristo. É falar e denunciar o pecado e a necessidade do perdão, de aceitar Cristo e de um verdadeiro arrependimento. João Batista apareceu pregando no deserto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Depois veio Jesus e continuou com essa mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus quer que a sua igreja se levante na dependência e na unção do seu Espírito Santo e pregue o Evangelho. Amém, irmãos? Há tempo e fora de tempo, preguemos o Evangelho para que haja conversões, para que haja vidas salvas, libertas, transformadas, para que chegue na casa do Senhor para ouvir a palavra de Deus. E esta missão o Senhor tem concedido a nós como seus filhos.
Finalizando, amada igreja, eles estavam olhando para o céu. A cena, além de ser muito linda, envolvente, gloriosa, maravilhosa, fizeram com que eles ficassem olhando para o céu Jesus subir. Quando de repente chegou 2 varões, dos quais eles nem perceberam, e fez a seguinte pergunta: o que vocês estão olhando? O que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa primeira parte de Atos 1 finaliza com uma resposta à indagação dos discípulos a Jesus sobre a escatologia e as últimas coisas de restauração do reino a Israel. Essa afirmativa nos faz entender, aleluias, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Assim como vocês, eu não assisto novela. Amém? Amém. Mas eu recebi um vídeo, e não posso mentir. E eu vi o vídeo da cena do arrebatamento da igreja na Rede Record, na novela chamada o quê? Apocalipse, né? Está lá assistindo, depois me conta o restante, né? Apocalipse. Eu assisti, pastor Jacques, estou confessando, eu recebi e eu assisti. Assisti a cena mostrando o arrebatamento. Tá. Nenhum pecado nisso, irmãos. Agora eu vou confessar um pecado maior e mais grave. Vocês acreditam que alguns pastores, não nossos, graças a Deus, se fosse eu pegar o pastor Paulo Giovanni e ir lá visitar ele, de outros arraiais, escrevendo assim: esta coisa de arrebatamento é papo furado. Esta coisa de arrebatamento não existe. Essa coisa de arrebatamento é linguagem figurada do livro de Apocalipse. Irmãos, pastores. Chegou uma irmã na igreja lá em São Paulo, de uns 78 anos, depois da escola dominical, me puxou para um canto e disse assim: pastor, eu tenho que confessar para o senhor, eu vi a novela. E aí, irmã? Aí, pastor, que eu vi a cena do Apocalipse. Ah, eu também vi. Tá. O senhor viu, pastor? Eu vi, sim, vi. Aí, pastor, a vizinha veio falar comigo. A vizinha católica veio falar comigo. E o que a vizinha católica falou, pastor? Pois é, a vizinha foi falar com o padre, impressionada com a cena do Apocalipse. E o padre disse para a vizinha, pastor, que não é para se preocupar com essas coisas. Que essas coisas são crente de louco e de crente louco que está fora da casinha, que isso não existe na Bíblia. E ela foi dizendo para mim, o padre foi falando, pastor, que essas coisas aí não acontecem e que isso não vai acontecer, e as coisas dos crentes para assustar os católicos se converter. Ela disse isso para mim. E o que a senhora disse para ela, irmã? Eu disse para ela que eu acredito. Muito bem, evangelizou ela, muito bem. E aí a irmã virou para mim e disse assim: e pastor, o que o senhor diz? Ora, minha irmã, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que a palavra de Deus fala. O arrebatamento é uma realidade, ele vai acontecer, está escrito na palavra do Senhor, e Jesus voltará. Ou a senhora tem alguma dúvida sobre isso? Não, eu não tenho, então tá bom. O mundo pode até não acreditar que tenha arrebatamento da igreja. O mundo pode achar isso uma loucura. Mas pessoas que se dizem pastores, conhecedores da palavra, pastor Jackson, inventar coisas nesse sentido, dizer que é algo que não vai acontecer, meus irmãos, misericórdia de Deus. Misericórdia do Senhor. Da mesma forma como ele subiu, ele voltará. Aleluia. Ele voltará.
Jesus voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E que o Senhor nos encontre trabalhando para Ele. Que o Senhor nos encontre levando a sua palavra. Que Ele nos encontre com alegria para levar a mensagem do Senhor. Que Ele nos encontre na ativa, na presença dEle, como igreja, testemunhando, evangelizando, fazendo missões, unidos, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade que é Cristo Jesus. Que esse dia nos encontre trabalhando para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu termino essa mensagem dizendo para você, meu irmão e minha irmã, que Jesus, Ele ama a sua igreja. Ele ama o seu povo. Ele ama você. Ele ama a mim. E Ele anseia tremendamente esse dia de estarmos com Ele para sempre. Mas antes que Ele retorne, que Ele renove as nossas forças, que Ele renove o nosso ardor na obra do Senhor, que Ele renove o Seu Espírito Santo em nossas vidas, para que continuemos na Sua presença, pregando o legítimo e puro Evangelho de Jesus Cristo. Igreja amada, podemos ser poucos no Brasil. Talvez não crescemos como talvez sonharíamos crescer como denominação. Mas, amada igreja, para a honra e glória do Senhor, ainda estamos dentro da palavra do Senhor. Ainda amamos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a conservar essa doutrina maravilhosa que recebemos e continuarmos dentro da palavra do Senhor. Quando reabrimos a escola bíblica dominical, domingo pela manhã, lá na nossa igreja em São Paulo, chegou uma senhora visitando a gente na igreja. E então eu a cumprimentei e conversei com ela. E disse: que bom que a senhora está aqui nos visitando. Ela olhou para mim e disse assim: eu estou aqui porque ainda as igrejas batistas ensinam a verdadeira palavra do Senhor. E tem mais, pastor, eu trouxe a minha filhinha de 10 anos para aprender a palavra de Deus. Eu disse: glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus tem muitas coisas ainda a fazer conosco. Deus tem muita coisa a fazer com cada um de nós, para a glória do seu nome. Que a gente continue se colocando diante dele, e que essa obra continue crescendo para a glória do nome do Senhor. Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluias. Eu louvo o Senhor pela tua vida. Eu louvo o Senhor porque podemos estar juntos. Eu louvo o Senhor porque Deus tem dias maravilhosos para nós nesse encontro, em nome de Jesus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.